Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Pode sentar, pegue sua Bíblia, abra comigo em Isaías. No capítulo 6 de Isaías. Pegou? Vamos lá. Capítulo 6 de Isaías diz assim. Eu não peguei. Vocação de Isaías. No ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche a terra. À voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou meus lábios e disse: vê, isto te tocou os lábios, tua iniquidade está removida, e teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. O Senhor pergunta: quem irá por nós? Quem hei de enviar? E a resposta é? Qual é a resposta? Eis-me aqui. Nós acabamos de escutar o momento do chamado de Isaías, e ele tem uma visão maravilhosa. Ele estava diante do trono de Deus, um lugar que todos nós desejamos ou devemos almejar estar, diante do trono de Deus, na glória. Só que Isaías está vivendo uma experiência a qual não é comum que o ser humano viva. Diante do trono de Deus, ele contemplou os serafins. E quem aqui já estudou angelologia, ou os anjos e a hierarquia dos anjos, sabe que é dividido em 3 grupos de 9 degraus a hierarquia dos anjos. E a hierarquia mais alta, que são aqueles que ficam diante do trono de Deus, são o grupo dos serafins. Serafim, que do hebraico seraf, significa aqueles que queimam diante de Deus, aqueles que ardem diante de Deus. E qual o tema do nosso encontro de hoje? Porque o nosso Deus é um fogo. Porque o nosso Deus é um fogo devorador. Então, diante deste fogo devorador, em primeiro lugar, quem nós temos são os serafins, a mais alta hierarquia angélica. A visão que Isaías teve, assim como os momentos que apresentam os serafins na Bíblia, falam que eles realmente queimam, eles são incandescentes. E aqui já está uma coisa da natureza angélica dos serafins que nós não temos ou não aguentamos, não suportamos. Você vai ver daqui a pouco em uma outra passagem que o homem não poderia estar diante de Deus, porque senão ele iria morrer.
não aguentaria. Mas nós vamos conhecer nesta manhã que o desejo de Deus é conceder-nos uma graça própria a nós, de hierarquia lá embaixo, nós que estamos abaixo dos anjos, conceder a nós a maior das graças, a de queimar, a de arder na sua presença, mas de uma forma que nós possamos suportar isso, que nós possamos aguentar isso. E nós vamos entrar aqui agora realmente em um plano de projeto do Pai, que se iniciou para nós, mas que vai concluir quando estivermos na glória, estivermos vivendo as experiências que Isaías viveu, de estar diante do trono de Deus. Então os serafins, eles são incandescentes por natureza. Dionísio, nos escritos antigos da igreja, vai dizer que a luz dos serafins, que recebe diretamente de Deus, ela é tão poderosa que destrói tudo que possa produzir ou ser trevas. A luz dos serafins que estão diante de Deus. Agora, Isaías foi chamado diante do trono, e para poder suportar essa experiência, ele é tocado por uma brasa, ele é purificado, que é uma das funções do fogo. Nós estamos dizendo que Deus, ele é um fogo devorador. Mas o que Deus quer devorar? O que Deus quer por fim? A gente olha na experiência de Isaías, para que ele possa permanecer na presença desse fogo, é que ele precisa ser purificado. Ele mesmo vai dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu estou no meio de um povo impuro. E aqui nós entramos de novo, como fizemos durante a Santa Missa, em um momento de assumir diante de Deus com coragem quem nós somos. Porque às vezes nós estamos dentro de uma soberba espiritual tão grande, que a gente acha que é merecedor de estar na presença de Deus, que a gente acha que o céu é merecimento das coisas boas que fizemos, ou da quantidade de orações que fizemos. As nossas orações e a nossa fidelidade precisam ser fruto do amor, e isso tem que girar na sua cabeça. Gira essa chave. Não é obrigação ir à missa, não é obrigação rezar o texto, não é obrigação confessar, é amor, é porque eu amo, é porque eu já estou ardendo de amor, que eu quero isso, eu quero mais. Mas tudo isso é um processo que precisa necessariamente de um ato humilde do meu coração e da minha razão, de reconhecer como Isaías: ai de mim, Deus está me chamando, e ai de mim, Deus me quer, e ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu estou dentro de um povo que é impuro. E diante desse reconhecimento de Deus, você vê a bondade de um Deus que nos atrai. Ele manda um anjo trazendo fogo para queimar, um serafim trazendo fogo para queimar toda a impureza, para que nós possamos permanecer na sua presença. Agora quem fará isso? É Ele, é um ato dele, diante do meu desejo de corresponder. Você tem desejo de corresponder a Deus? Você precisa então assumir, primeiro para si mesmo, quem você é, para então permitir que Deus mande toda a graça necessária, mande este fogo, para que então você possa permanecer em sua presença. Agora eu quero só te lembrar um detalhe, que Lúcifer, ele era um serafim. Lúcifer pertencia à classe mais alta dos anjos. Em um outro profeta será chamado de querubim, mas São Tomás de Aquino, ele diz que naquele momento é chamado de querubim apenas, porque ardendo de amor os serafins, Lúcifer já não ardia mais de amor, pode ser chamado apenas pelos despojos que lhe restaram. Os querubins são a classe que
colhem a sabedoria divina para transmitir às outras hierarquias. Lúcifer tem todo o conhecimento, ciência e sabedoria que lhe era própria, mas não pode mais ser chamado de serafim. Por quê? Porque ele não arde mais de amor por Deus. Ele perdeu o seu lugar de serafim, da mais alta classe celeste, da qual a gente sabe que após uma guerra, Miguel, da hierarquia dos arcanjos, foi elevado para assumir esse lugar. Agora, se Lúcifer deixou de queimar de amor, é muito interessante essa relação, que quando Nossa Senhora em Fátima, ou a própria Escritura nos traz relatos da visão do inferno, mostra esse lugar como um lugar que queima, como um lugar que arde em fogo. Porque se é da natureza de Lúcifer, antigo serafim, queimar, ele não queima mais de amor, ele queima de ódio, ele queima de revolta. E é interessante que o lugar chamado, que não é um lugar, mas um estado de inferno, é exatamente um lugar que queima, mas não mais de amor, queima de ódio e de revolta a Deus. Agora em nós, no evangelho que nós escutamos na missa, diz que o Senhor não apaga a chama que ainda está fumegando. O Senhor quer nos trazer para uma dimensão de amor ardente, de queimar na sua presença, mas tem gente que está assim, com apenas uma chaminha fumegando. Aí é bonito o Senhor dizer que não apaga o que está fumegando. O Senhor não apaga, porque Ele quer que queime, Ele quer fazer queimar, Ele quer fazer arder. Entendemos que o primeiro passo então nosso é reconhecer quem somos e ir para esta presença daquele que realizará tudo isso em nós, que mandará o seu anjo que realizará em nós. Pegue comigo agora Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Versículo 17. Pronto? O Senhor disse a Moisés: farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Moisés respondeu: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E ele replicou: farei passar diante de ti toda a minha beleza, toda a minha glória, e diante de ti pronunciarei o nome do Senhor. Terei piedade de quem eu quiser, ter piedade, terei compaixão de quem eu quiser, ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Segura aí. Moisés então pediu a Deus a graça de lhe ver. O Senhor disse que vai dar a ele a graça de ver a sua glória, de ver sua beleza, mas apenas de costas. É tão bonito o Senhor que diz assim: porque eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É tão bonito porque às vezes a gente quer colocar limites na misericórdia de Deus, colocar limites na compaixão de Deus. Mas aqui se confirma o que eu dizia a você: ninguém poderia ver a Deus senão morreria. Moisés vai ver a Deus, vai ver sua glória de costas, o Senhor de costas. Mas o Senhor quer nos atrair a sua presença. Continue em Êxodo, pegue comigo agora, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Foi só para confirmar para você que não tinha como estar diante de Deus e não morrer, e não ser consumido, porque o Senhor é um fogo abrasador, é um fogo que queima, é um fogo que devora. Capítulo 3 de Êxodo, versículo de 1 a 6 apenas.
apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e vereis esse fenômeno estranho. Então disse Moisés: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Vi o Senhor que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Palavra do Senhor. Tira as sandálias dos pés. Moisés está diante desse fenômeno maravilhoso. O Senhor se apresenta em uma sarça que não se consome. Só que quando ele está se aproximando do extraordinário, o Senhor diz: para, e tira as sandálias. Para. Primeiro, por quê? Porque para permanecer na presença do Senhor tem que tirar as sandálias. Tem que tirar aquilo que está impedindo de viver o extraordinário. Tem que ter a coragem de tirar as proteções. Tem que ter a coragem de tirar aquilo que está separando deste fogo que arde e que não consome. O que está separando você? O que ainda está impedindo você? Eu sei que a primeira resposta que nós buscaremos dar são os nossos pecados. A gente faz uma lista, confessa para o padre e está perdoado. E aí, o que ainda te impede? Porque ainda tem gente que ainda não está chegando lá. Porque você precisa acreditar. E tem gente que ainda não tem fé. Tem gente que a sandália que tem que deixar para trás é o pecado. Mas tem gente que a sandália que tem que deixar para trás é o racionalismo. É achar que já sabe de tudo. Tem gente que é tão racional, que não consegue se aproximar do extraordinário, porque o extraordinário não foge à razão. O extraordinário é maior do que a nossa razão consegue entender, é maior do que a nossa razão consegue abarcar. E é por isso que tem muita gente que até tem muito conhecimento de Deus, mas não chega até a sarça ardente. Tem muito conhecimento de Deus, mas tem medo de entrar em um lugar que sai do seu controle. Quer ter tudo sobre o controle, quer entender tudo. Só que, querido, você não vai entender tudo. O dia que você entender o sobrenatural de Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus está além do que podemos compreender, por isso Ele é Deus. Então a nossa razão vai até um certo ponto. Tem um monte de gente que até tem teologia, eu tenho teologia, e tenho tantas outras formações, vocês conhecem. Mas tem gente que tem teologia, mas não tem Deus. Tem todo o conhecimento sobre Deus, mas não tem Deus. Ah, meus irmãos, aí tem que rezar muito, muito. E tem que entrar com coragem na sarça. Porque às vezes eu tenho uma sensação que tem até... Eu não posso falar essas coisas. Mas às vezes tem líderes. Tem líderes. Às vezes tem padre, que você olha e fala, gente, não tem fé não. Porque conhece tudo, conhece as rúbricas, mas não entrou perto da sarça, não conhece a sarça, não sabe o que é arder de amor. E Deus está querendo nos convidar ao extraordinário. Deus quer tirar você dessa vida fria, de uma espiritualidade fria, e levar você para junto da sarça.
Isso é desejo dele, não é onipotência nossa, não é prepotência nossa. O Senhor chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Ele chamou Moisés. Ele chama você pelo nome: vem para perto, mas tira as sandálias. Vem para perto, eu te dou a graça de permanecer na minha presença. Vem para perto, mas você tem que abrir mão. Para outros não é o racionalismo, é simplesmente, além da falta de fé, é a mentira do diabo de que você não pode, por causa do teu passado e da tua história. Tem gente que guarda um sentimento profundo de que é sujo e não presta, e por isso você não pode se aproximar. Tire essa autopiedade que você carrega de si mesmo. Não importa se a tua história foi marcada de um monte de pecado, não importa se você veio de uma família muito pobre, muito simples, que não te deu acesso, que não te deu, não importa para Deus. Agora, se você continua mantendo um discurso interno, e às vezes até externo, de autopiedade, que você é um coitadinho, você nunca vai viver o extraordinário também. O extraordinário é para homens de fé, é para homens e mulheres que têm uma coragem de entender o que eu já disse de manhã, que você olha para si mesmo e vê um nada, e Deus olha para você e diz: aqui está o meu filho amado, aonde eu coloco a minha alegria, aonde eu coloco o meu apreço, aonde eu chamo para a chama, vou colocar fogo nele, e ele vai aguentar, e não será consumido. A imagem da sarça ardente, ela é interpretada pela patrística da igreja, pelos padres dos primeiros séculos, que estão olhando para o Antigo Testamento e lendo o Antigo Testamento à luz de Jesus que se encarnou. E eles vão dizer que a sarça ardente é uma prefiguração da Virgem Maria, que é a nova sarça ardente. Na antiga aliança nós tínhamos a Arca da Aliança, na nova aliança nós temos uma nova sarça ardente e nós temos uma nova arca, é a Virgem Santíssima. Ela é para nós o modelo da sarça que queima e não se consome. Por quê? Porque ninguém podia ver a Deus, senão morreria. Agora Deus se encarnou, agora Deus tem um rosto, e mais, agora Deus está habitando dentro do ventre de uma mulher. Ninguém podia nem ver a Deus que morreria, agora Ele está dentro do ventre de uma mulher, e ela não será consumida, e ela viverá, e ela não morrerá. Então ela é o modelo para nós da sarça ardente. E quando eu falo que ele é o modelo para nós, eu estou dizendo que é aquilo que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer, pela graça e o amor dEle, com que você também seja capaz de entrar neste fogo e permanecer vivo. A graça que nos santifica para isso é a que Ele nos concede. Vocês lembram quando os 3 jovens foram jogados na sarça? É outra prefiguração bonita, agora não mais da Virgem Maria, mas daquilo que Ele quer fazer comigo e com você. Joga na sarça não, na fornalha, mas Ele vem junto. E se Ele vem junto, o fogo não pega. Você está ardendo, você sente o calor, você sente que o que era velho está queimando, está passando, as impurezas ficaram para trás, a história velha ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Você sente que algo novo está acontecendo e você permanece. Agora entra no fogo sem Ele, entra no fogo sem Jesus, entra no fogo sem o Espírito Santo. Você não permanece. A Virgem Maria, ela foi coberta pela sombra do Altíssimo, e porque ela está revestida do Espírito Santo, ela está no fogo, ela está com Deus, ela carrega a Deus, e ela aguenta, e ela suporta, e ela permanece. Ela está no fogo que queima, ela está no fogo que arde, mas ela não é consumida. E o amor queima, e o amor queima, e o amor queima, e o amor queima. E é assim que deve ser conosco. Sidraque, Misaque e Abidnego são esse modelo para nós.
Cristo nasceu da Virgem Maria e agora está entre nós. Viveu nossa vida para que nós tivéssemos vida. Viveu nossa vida para que nós tivéssemos vida. Viveu nossa vida para que nós pudéssemos cumprir, para que Ele cumprisse o desejo do Pai, para que nós pudéssemos estar na presença do Pai. E é bonito que no Apocalipse diz que quando nós formos chamados à presença de Deus, nós vamos habitar uma terra nova, onde não haverá dor, nem tristeza, nem sofrimento, não haverá doença, o choro terá fim. E sabe o que acontece lá? Lá não tem sol, lá não tem estrela, lá também não tem noite, porque o próprio Deus será a luz dos nossos dias. Porque nós estaremos diante deste fogo que não se apaga, e nós estaremos lá ardendo de amor por Ele. Antes do nascimento do Senhor Jesus, nós não poderíamos contemplar esta verdade, morreríamos. Agora que Ele nos purificou, com o seu sangue nos salvou, agora Ele soprou sobre a igreja o seu Espírito, e então no dia de Pentecostes, todos aqui conhecem bem Atos 2, nem precisa pegar. Apesar de estarem com medo, fechados dentro daquela sala, apesar de estarem ali conscientes de terem negado o Senhor, abandonado o Senhor, mas sabendo que Ele estava vivo, estavam ali com medo, mas em oração. Eis que um vento impetuoso encheu aquela casa, e entraram línguas de fogo naquele lugar. Entraram línguas de... Você está vendo onde a gente está chegando? Eles não podiam estar na presença de Deus. Agora o Senhor os purificou, o Senhor os salvou, e o Senhor agora está fazendo com que eles ardam no fogo, que é a própria presença de Deus no meio de nós, o Espírito Santo. O Senhor está dando uma centelha daquilo que nós vamos viver no céu, ardendo. Só que agora você já pode arder na terra. Eu sempre digo, o céu começa na terra e o inferno começa na terra. Tem gente que a vida já é um inferno, só vai continuar depois que morrer. E tem gente que já está no céu. Você já está no céu? Você já está no céu? Se Deus está em você, o reino começou, o céu já está com você. Não tenha medo de dizer isso não. Quem aqui já está no céu? Quem aqui está no fogo, mas está de pé ainda? Tem gente que está no fogo. Tem gente que foi jogado no fogo para morrer, né? Mas olha onde é que você está. Está de pé ainda. Você está aqui. Você está aqui. Louvado seja Deus, então, porque no Atos 2 nós contemplamos agora que esse fogo não está só lá em cima, esse fogo está descendo. Esse fogo está descendo. Porque o Atos 2 continua e não vai parar. Atos 2 continua, e todo aquele que quiser entrar na sala do cenáculo vai poder viver a experiência de Isaías, de estar diante de Deus e contemplar os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Prepara, Santo, Santo. Sheila, muda a música. A Sheila é boa, essa música é boa, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor. E tremer, e arder, e dizer: ai de mim, mas daqui eu não saio. Ai de mim, mas daqui eu não saio. Porque agora eu conheci o verdadeiro amor, o fogo que me consome, que me atrai. O fogo devorador, que vai devorar doença, pecado, tristeza, mas que vai me fazer permanecer vivendo para sempre com o Senhor. O Pai nos deu o Espírito Santo para que a gente seja ardente. Diga para Ele: eu quero arder na Tua presença, Senhor. Eu quero arder nesse mundo, eu quero arder no Teu fogo. Eu quero, Senhor, escutar
o Senhor me chamando pelo nome. Eu quero tirar as sandálias, eu quero, Senhor, queimar na tua presença. O Pai nos deu esse espírito para arder, para que possamos ter o privilégio de contemplá-lo face a face. Fique de pé, vamos clamar isso. A palavra é suficiente em si.